No vídeo de hoje a gente vai falar de vida fitness, polêmicas, romantização da rotina, mentalidade, produção de conteúdo e, é claro, como você já viu no título da Manu City. Oi, eu sou Fernanda Carbosa, seja muito bem-vinda ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar como uma menina de 20 anos se tornou um dos principais cases da Creator Economy no Brasil na atualidade. Se tornou empresário, fundou uma empresa que fatura mais de 10 milhões por ano. Tudo isso com o poder da sua influência e da criação de conteúdo. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês e vou reagir também a algumas falas da Manu City para te mostrar os segredos por trás de toda essa ascensão, de todo esse crescimento, de todo o boom da marca pessoal Manuela City. Alguns ensinamentos que eu aprendi por observação, olhando aquilo que a Manu estava fazendo, e outros baseados naquilo que ela mesma disse. Mas antes, deixa eu contextualizar esse vídeo para você. Recentemente eu entrei em uma bolha sobre a polêmica da Manu City ter largado a faculdade de medicina. A Manu começou a criar conteúdo na pandemia, como a maioria dos influenciadores de hoje em dia, para compartilhar mais a sua rotina e se automotivar. Eu já vi ela mesma falando que ela tinha baixa autoestima e aí ela começou a treinar para melhorar a sua autoestima e resolveu compartilhar isso com as outras pessoas como uma forma dela se automotivar e também ajudar as pessoas que poderiam ver o conteúdo dela e se inspirar. Bingo! Poucos anos depois ela se tornou um fenômeno. E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui no vídeo. Você não precisa ter um destino final traçado, pelo simples fato de que você não pode controlar o que vai acontecer com a sua produção de conteúdo. Você não pode controlar o que as pessoas vão achar do que você faz, se elas vão gostar ou não vão. Você não pode controlar se outras pessoas, outras marcas, outras empresas vão querer se associar a você e ao seu nome, como aconteceu com a Manu. A Manu cresceu na internet simplesmente compartilhando a sua rotina de treinos, acordando cedo, estudando. E olha, eu tenho pessoas muito próximas a mim, eu tenho irmã, que é uma geração abaixo da minha, de 15 anos. Eu tenho 30, tá, galera? 31. Tenho 31. Eu tenho uma irmã de 15 anos, eu tenho uma filhada de 17. E eu vejo, principalmente ali na minha filhada, o quanto, eu não sei se ela de fato acompanha a Manu City, mas o quanto tem ali nela, na rotina dela, no dia a dia dela, referências exatamente iguais ao que a Manu City propaga, divulga nas suas redes sociais. Então, assim, é uma influência positiva, é uma influência boa. E, sinceramente, eu queria, ouvindo, e eu fui me preparar para esse vídeo para trazer embasamento para vocês, trazer alguns cortes, algumas falas da Manu também. E eu simplesmente queria ter a mentalidade dessa garota aos 20 anos. Queria ter metade da mentalidade dela aos 20 anos. Sério, hoje em dia a minha vida seria outra. E eu simplesmente quero que a minha filha tenha essa mentalidade aos 20 anos. O que eu puder ser de influência para ela ou guiar ela a caminhos que levem ela a construir esse tipo de mentalidade com 20 anos, eu vou fazer. Então, voltando, a Manu compartilhava a rotina dela. E isso é um trunfo dentro da internet e para qualquer pessoa. Romantize a sua rotina. A sua vida pode ser inspiradora e pode ser a chave para a sua criação. Muitas vezes a gente se coloca em um lugar de vitimismo, de coitadismo, de que para mim não funciona. Por N motivos, a vida corrida, trabalho, faculdade, estudos, filhos, minha casa é bagunçada, eu não tenho cenário, eu não tenho um lugar legal, eu não sei falar bem. A gente coloca um monte de desculpas que muitas vezes são simplesmente paralisantes, que não deixam a gente fazer aquilo que a gente deveria fazer, que muitas vezes é o mínimo, é o básico, e é o que realmente faz as pessoas saírem do ponto A para o ponto B, fazem as pessoas saírem de um local onde elas não são conhecidas, onde elas não são ninguém, para alguém que influencia, que inspira. De fato, eu poderia vir aqui fazer uma crítica falando que para uma menina de 20 anos é fácil, já que ela não tinha nenhuma obrigação, já que a única obrigação dela era estudar e ela podia ter tempo para treinar 1000 atividades físicas e fazer o conteúdo dela. Mas, sinceramente, eu já estou fazendo isso há mais de 5 anos, criando conteúdo. Eu já busco ter uma vida mais saudável, fazer atividades físicas regulares há muitos anos. Bota aí pelo menos uns 7, 8 anos. Então, não é fácil. Não é fácil para mulher de 30, também não é fácil para menina de 20, não é fácil para de 40, não é fácil para ninguém. E quando você olha para o outro colocando a desculpa de que, para essa pessoa é fácil, para mim não, você está se colocando simplesmente num lugar de coitadismo, invalidando o sucesso do outro, porque você não sabe quais foram as dificuldades dele. E olha que isso aqui nem estava aqui no meu roteiro para eu falar, mas tem hora
que precisa. E pegando esse gancho aqui para citar um outro influenciador que eu admiro muito e que eu já acompanho há muito tempo, que é o Gustavo Balbi. Ele fala de moda masculina, moda para homens. Só que eu comecei a seguir ele trabalhava em loja de shopping, trabalhava na Melissa e pegava a BRT todos os dias lotada. E eu já gostava de acompanhar ele, eu já gostava de ver o jeito dele. Hoje eu continuo seguindo, ele continua sendo exatamente a mesma pessoa, só que com uma vida mais glamurosa. Mas o ponto aqui é o seguinte, você não precisa de glamour para atingir as pessoas, muito pelo contrário. Às vezes a gente tende a olhar e falar assim, eu preciso chegar num determinado local para eu começar a criar conteúdo. Eu preciso ter o melhor microfone, a melhor câmera, eu preciso me vestir de determinada forma, eu preciso emagrecer 10 quilos para então eu começar a ter a confiança de criar conteúdo, mas não, o que vai conectar as pessoas com você é justamente o seu processo, porque as pessoas também estão vivendo o processo delas. Você começa criando com o que você tem, do jeito que você é, para então você se tornar a pessoa que você quer, para então você conquistar as coisas que você deseja. E para isso é fundamental que você simplesmente passe por cima das suas maiores crenças. E eu vou colocar um corte aqui, um áudio da Manocity pra gente escutar e você entender o ponto-chave aqui. Atitudes. Mas eu não vou naquele jantar porque eu não conheço ninguém lá. Imagina que é lá que você vai conhecer uma pessoa que vai gostar muito de você, que quer abrir uma sociedade com você. Então, às vezes as nossas crenças limitantes nos impedem da gente se colocar em situações que podem mudar a nossa vida. Se eu tivesse tanto medo assim do que as pessoas iam pensar, eu até tinha um medo, eu tinha essa vergonha, mas se eu tivesse tanto, não ia ter postado o primeiro vídeo. E eu confiava tanto em mim, no que eu ia fazer, para outras pessoas, né? Porque eu sabia que tinha gente que ia receber mal o que eu faço. Mas eu pedi para todos os meus amigos que me contariam, fulano tá te zoando, estão te zoando, os comentários ruins. Eu pedi pra todo mundo que recebesse informações assim, tipo, ela tá dando uma de blogueirinha, né? Eu pedi pra não falarem, porque eu queria fazer aquilo. O que eu observo é que a maioria das pessoas, elas não começam a criar o conteúdo porque se limitam a algo que elas não têm como controlar ou nem têm como saber se vai acontecer. E ainda mais, se limitam à opinião de pessoas que não podem agregar a elas, que não são as pessoas para as quais ela quer se comunicar e que não vão mudar em nada na vida dela. Se ela estiver fazendo ou não estiver fazendo, essas pessoas não são influenciadas diretamente por aquilo que elas fazem, mas precisam omitir a sua opinião. Eu sempre tive para mim que quem julga muito o que o outro está fazendo ou critica quando alguém vai começar a criar um conteúdo, na verdade é aquela pessoa que não tem a coragem de fazer o que precisa fazer. E olha o que ela segue falando aqui. Eu queria continuar, porque eu tinha esse sonho desde pequena que eu queria ser famosa. E vi ali no TikTok uma oportunidade. E fui dar a cara. E quando a gente não tem resultado ainda, é o momento perfeito para fisgarem a gente, pra gente não continuar e aí de fato não ter resultado. Quando a gente não tem resultado ainda, é o momento perfeito para fisgarem a gente, pra gente não continuar e aí continuar não tendo resultado. A sua maior insegurança hoje vem pelo fato de você não ter resultado. Se você já fosse uma pessoa influente, começasse a criar conteúdo, todo mundo ia aplaudir o que você está fazendo. Todo mundo ia achar ótimo o que você está fazendo. Só que você se paralisa, você se limita, pelo simples fato de achar que você ainda não é bom o suficiente, ou não é legal o suficiente, ou ninguém está te olhando de uma maneira como uma influenciadora, ou você está querendo parecer algo que você ainda não é. Só que você entende que se você não passar por isso, vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, você vai olhar para trás e você não vai ter feito. Se você já está decidida a fazer, faça. Isso é algo que eu aprendi lendo com Ryan Holiday no O Ego é Seu Inimigo. Se você sabe que você quer fazer, se você está decidida a fazer alguma coisa, simplesmente faça. E é o que ela fala aqui. Eu já sabia que eu queria fazer isso. Eu já sabia que eu queria ser influenciadora, eu já sabia que eu queria ser famosa e atrair pessoas e levar minha voz para as pessoas. Então, se cala para a opinião dos outros, que pode ser que seja algo que te impeça. Se você vai fazer, faça. Eu não mencionei aqui antes, mas esse podcast é o Ponta Solta da Maia Santos. E agora eu quero botar outro trecho, outra fala da Manu pra gente entender outro ponto que também paralisa a maioria das pessoas na hora de criar conteúdo. Mas acho que nova mesmo. Eu já percebi que comparação destrutiva não levava a muito lugar, não. Então, parei de me comparar. Hoje eu sou muito tranquila com relação a isso. Eu gosto de me inspirar. Eu acho que a gente pode tirar a inspiração
uma foto Asterix, dá pra tirar uma inspiração daquilo. Uma Hailey Bieber, que muita gente se compara. Adoro. Dá pra tirar uma inspiração daquilo. Eu super me inspiro. O estilo dela é super legal. A empresa dela é super visionária. O que eu posso tirar de bom daquilo? Comparar? Não é muito bom, não. Você se sente mal, você se coloca numa posição inferior. Não é legal você se colocar numa posição de superior aos outros, mas de inferior também não é legal, não. Olha isso, a comparação ela é autodestrutiva. Quando você olha para o outro, se comparando, se colocando num local de ser inferior àquela pessoa, isso só está te destruindo, isso só está destruindo o seu próprio potencial. Agora, quando você olha num olhar de inspiração, poxa, olha o que essa pessoa construiu. O que eu posso construir também? Ou olha que legal isso que essa pessoa faz. Como eu posso fazer isso também? Que legal o estilo dessa pessoa. Como eu posso melhorar o meu? Mas não necessariamente você se comparar para querer copiar o dela. O seu caminho é único e você nunca vai chegar onde a outra pessoa está, porque não necessariamente aquele é o seu caminho, não necessariamente aquele é o seu destino. O que é seu está guardado para você, o seu lugar está guardado para você. O que você precisa é se tornar a pessoa que você precisa ser para ocupar esse lugar, ainda que você não saiba qual é esse lugar. O que você pode fazer hoje para ser uma pessoa melhor, mais próxima de chegar aonde está guardado para você. Então, quando você se compara, muitas vezes você está olhando para aquilo que o outro tem, querendo ter igual, mas talvez nem seja o que faz sentido para você, para sua vida. Outro ponto que paralisa a maioria das pessoas na hora de criar conteúdo é o medo do hate, ou de fato já ter sofrido um hate. E aí vamos para mais uma fala da Manu City. E que vão aprender alguma coisa com aquilo. Na verdade, tem muita gente que fica incomodada quando eu falo de Deus no meu story. É meu story, gente. Você já recebeu crítica, hate por conta disso? Por falar abertamente sobre religião? Já. Porque as pessoas que me criticaram falaram: você não é perfeito, basicamente, você não é perfeito o suficiente pra falar sobre Deus. Que é muito de... eu quero mostrar o meu processo. E a pessoa, ela acha que eu tô me colocando numa pessoa que já viveu esse processo, que é muito santa. Quando eu quero, na verdade, mostrar a minha evolução. Então, talvez seja uma falta de observar, de fato, o que está sendo dito. Porque... Vamos lá, entende isso aqui. Independente do que você fala, do que você faça, vai ter alguém que vai te julgar. A garota estava criando história falando de Deus, falando de religião. E tem gente que aponta o dedo para julgar que ela ainda não é boa o suficiente para falar sobre isso. Quem é que baliza isso, sabe? Quem é bom para falar de Deus, quem não é bom para falar de Deus? Calma, todo mundo pode falar, cada um... E quando a gente entra nesse assunto de espiritualidade, são experiências individuais. Deus age, enfim, e é o que eu creio em cada pessoa, de uma maneira diferente. Então, você pode compartilhar isso, se fizer sentido para você, se for genuíno, e outra pessoa também. Mas o ponto é que é o seguinte... As pessoas estão preparadas para dar hate independente do que você faça, independente do que você fale. E até mesmo se você não fizer, vai ter quem vai dar o hate porque você não está fazendo. Então não tenha medo de simplesmente viver o seu processo e compartilhar isso com os outros, se for da sua vontade. O resultado, ele só vem para quem faz. Se você não fizer nada, você não vai ter resultados. Isso é até óbvio. Eu acho que o simples fato de que se a gente não aceitar, a gente não vai fazer nada e não vai ter resultado nenhum, já é algo que a gente tem que olhar aqui pra dentro e praticar. E é uma coisa que você vai ter que colocar na tua cabeça pra você mesmo acreditar. Porque não tem um caminho mais fácil. Não tem atalho. É isso ou nada. E aí, mais uma vez, eu volto na frase que eu falei pra vocês, que eu aprendi no livro Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. Se você vai fazer, faça. Então, se você já sabe que você quer fazer isso, não tem atalho. Se exponha, se jogue. E faça o que precisa ser feito. E para finalizar, a última frase da Manu City que eu vou reagir aqui nesse vídeo com vocês, para que então a gente faça um checklist de como a gente pode aplicar tudo isso na nossa vida, é claro, se fizer sentido para você. Coisas, elas mudam muito rápido, então ou você se reinventa se você tá aqui e continua crescendo, ou você para de crescer, ou você até diminui, e ao mesmo passo que isso está acontecendo com uma pessoa como, por exemplo, eu, tem a pessoa que tá lá embaixo, começando do zero, que ela pode subir hoje. Ela tem esse espaço, existe espaço para novos influenciadores, para novos posicionamentos, novas opiniões, para
enfim, mostrar um pouco mais de pessoas que ainda não estão se mostrando na internet. Porque o mais do mesmo a gente já tem. Agora, por isso que eu friso muito pra pessoa ser autêntica. Porque a gente não tem, por exemplo, uma pessoa que não tá criando conteúdo na internet. Se essa pessoa for autêntica. Então, uma Bruna da vida. Vou usar aqui a persona Bruna. A Bruna, ela é muito engraçada, só que ao mesmo tempo ela é muito inteligente. A Bruna é Bruna. Se a Bruna não tá criando conteúdo e se a Bruna ela vai ser autêntica se ela criar conteúdo, não existe outra Bruna. Então a Bruna ela já cria uma nova categoria ali na internet. As pessoas têm que entender isso, que a autenticidade é tudo quando a gente vai criar. Não existe outro de você. Então, por mais que existam outras pessoas fazendo, outras pessoas criando conteúdo, ninguém além de você pode ser você, falar aquilo que você quer, da forma que você fala, com as suas referências, com os seus gostos, com o seu conhecimento, com a sua bagagem de vida, com o que você já viveu, com as suas experiências. Só você pode ser você, com a sua personalidade, do seu jeito. Então, se você quer fazer, faça. Agora vamos entender como a gente pode aplicar tudo isso, se fizer sentido para você, é claro, se você quiser aplicar. Primeiro ponto, autoconhecimento. A gente refletir sobre quem nós somos, sobre os nossos valores, sobre o que nós acreditamos, o que nós não acreditamos, o que faz sentido e o que não faz sentido. Quando eu fui começar agora essa saga de voltar a criar para cá pro canal, focar aqui no canal, porque nunca foi algo que eu tivesse focado de verdade, eu fiz uma lista do que eu não queria, da forma que eu não queria gerar o conteúdo e o que poderia fazer sentido para mim. Então, dentro dessa lista, eu botei, por exemplo, que eu não queria criar conteúdos superficiais de dicas. Eu não, sabe, eu listei exatamente o que não fazia mais sentido pra mim. Eu botei lá que pra mim fazia sentido eu sentar, abrir minha câmera e conversar com vocês. Eu não queria vídeos extremamente editados, eu queria um vídeo mais natural, mais conversa. Eu queria passar a sensação de que você estivesse sentada comigo, conversando aqui no meu sofá, na minha sala. Então, tudo isso foi pensado. Então, para eu chegar nesse ponto, eu precisei olhar para dentro e ter um autoconhecimento do que fazia sentido para mim nesse momento. E é claro que isso pode mudar em algum momento, mas para você começar é muito importante você olhar o que faz sentido para você. E aí pode ser que fazendo você mude de ideia, você queira ir por outro caminho, você queira testar coisas novas, mas sem uma clareza interna, qualquer estratégia que você vai criar vai ser muito frágil. Segundo ponto, resiliência. Você desenvolveu uma mentalidade que evita olhar para o fracasso. Uma mentalidade que sempre está olhando e buscando que existe algo bom para você, de que você tem que fazer, de que a única forma de você conseguir dar certo é você percorrendo o caminho e fazendo aquilo que você precisa fazer. Se a tua mentalidade chegar antes de você pensando em tudo que pode dar errado, você já vai se travar e não vai fazer. Terceiro ponto, você ser consistente de maneira intencional. No caso da Manu, por exemplo, ela quis trazer sempre a rotina dela, o dia a dia. Então o conteúdo dela já era o que ela vivia, era fácil ser consistente. Se você começa a olhar para o outro, até num olhar de comparação, querendo fazer o que o outro está fazendo, pode ser que não seja consistente para você. Então o seu conteúdo ele precisa ser algo que se adapte a dentro da sua rotina, ao seu dia a dia, aquilo que você já faz, para ser algo simples, para ser algo fácil, para ser algo que você vai conseguir fazer mais vezes, você vai conseguir manter. Quarto ponto, autovalorização. Se você não tiver a consciência de que sim, você pode ajudar alguém, você não vai conseguir sair do lugar. Você sempre vai olhar para você e vai sentir o cocô do cavalo do bandido. Você vai olhar para qualquer pessoa e vai achar que é melhor do que você. Então saiba que o que tem dentro de você, o conhecimento que você tem, ou a experiência que você está vivendo, ou o processo que você vai viver e que você vai compartilhar com outra pessoa, pode ser útil de alguma maneira para alguém. E quinto, por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, a romantização da sua rotina. Eu comecei o vídeo falando sobre isso. E esse é um aspecto que pode parecer bobo. Mas se você acreditar que o jardim do vizinho é mais verde que o seu, só que você não se dá o trabalho de pegar água e regar o seu jardim, ninguém nunca vai perceber que o seu jardim também é verde. Romantizar a sua rotina significa você viver mais perto daquilo que você deseja, da realidade que você quer. Então, se você hoje, de repente, quer treinar todos os dias, mas você ainda não tem como ir para academia, começa a treinar todos os dias em casa, 20 minutos por dia. Faz alguma coisa que te aproxime daquilo que você deseja. Se a sua rotina é chata e você sente que você não tem o que mostrar, crie uma rotina melhor. Melhore a sua própria rotina. Pensa, como é a rotina que eu gostaria de ter? Olha, eu preciso acordar 1 hora antes, eu preciso ler mais, porque isso já vai me dar repertório, isso já vai me dar um assunto que eu posso falar nos meus stories. Eu posso criar uma mesa de um café da manhã, ainda que seja só pra mim, tomar um café com calma, porque é algo que eu estou trazendo e romantizando aquilo que eu estou fazendo. Além de ser algo que vai te fazer bem e te valorizar, você vai se sentir autovalorizada por isso,
Você mesmo está criando situações para melhorar a realidade que você tem e trazer beleza para isso, compartilhando isso com outras pessoas. Experimenta compartilhar de forma genuína as melhorias que você quer trazer para a sua própria vida. E isso por si só já vai inspirar as pessoas. Agora eu quero saber de você, qual dessas reflexões da Manu City te ajudou, te inspirou de alguma maneira? Me conta aqui nos comentários, e se você gostou desse tipo de vídeo, quer que eu faça análise, traga fala de outras pessoas, outros influenciadores, outros criadores de conteúdo, me deixa saber também, deixa seu like, comenta aqui também, olha, fala sobre fulano, o que você observa dentro do crescimento dessa pessoa, e eu vou trazer pra cá, porque vai ser um prazer. Eu adorei fazer esse vídeo, por sinal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para receber sempre mais conteúdos como esse. Beijo!